Boa noite! Que a paz do Senhor Jesus esteja com você agora, nesse exato momento em que você para tudo o que está fazendo para orar comigo. Eu preciso te dizer uma coisa. Antes de começarmos, hoje é um dia de abertura. Existe uma palavra no Evangelho de Marcos que tem o poder de abrir aquilo que estava fechado, de destravar aquilo que estava preso, de soltar aquilo que estava amarrado. Essa palavra tem apenas 3 sílabas, mas ela carrega dentro de si a autoridade do próprio Filho de Deus. Essa palavra é Efatá. Se você chegou até aqui hoje, eu creio que não foi por acaso. Existe algo na sua vida agora mesmo que precisa ser aberto. Pode ser uma porta profissional, pode ser uma restauração num relacionamento, pode ser uma cura no seu corpo ou no corpo de alguém que você ama. Pode ser uma provisão financeira que você tanto tem pedido a Deus. Seja o que for, eu quero que você separe os próximos minutos, sem pressa, e entregue essa área da sua vida para as mãos do Senhor. Talvez você já tenha orado por isso muitas vezes. Talvez você já tenha quase desistido de esperar. Eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você e que essa oração de hoje não é uma coincidência na sua rotina. É um convite para você recomeçar a crer com a mesma intensidade da primeira vez que você pediu essa bênção a Deus antes de orarmos juntos. Eu quero te mostrar de onde vem essa palavra e por que ela é tão poderosa até hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. A Bíblia registra uma cena muito específica. Jesus estava caminhando por uma região próxima ao Mar da Galileia, quando um grupo de pessoas trouxe até ele um homem que não conseguia ouvir e que mal conseguia falar. Aquele homem vivia isolado dentro do próprio corpo. Ele não conseguia escutar as vozes das pessoas que amava. Ele não conseguia expressar com clareza o que sentia, um impedimento físico que se tornava também um impedimento emocional e social. As pessoas pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre aquele homem. Mas Jesus fez algo mais íntimo. Ele o tirou da multidão, ele o levou para um lugar reservado, só os dois. E ali, longe dos olhares, Jesus colocou os dedos nos ouvidos daquele homem e tocou a língua dele. Depois disso, a Bíblia descreve um gesto que eu quero que você grave. Jesus ergueu os olhos ao céu. Antes de falar qualquer palavra, ele olhou para cima, não para o problema, não para a limitação daquele homem, para o céu, para o Pai. E então, suspirando profundamente, Jesus disse uma única palavra, Efatá, que no idioma aramaico significa abretá. No mesmo instante, os ouvidos daquele homem se abriram. A língua que estava presa se soltou. E ele passou a falar com clareza, diante de todos. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante nessa história. Aquele homem não pediu a palavra Efatá. Ele nem sabia que existia essa possibilidade. Foi Jesus quem tomou a iniciativa de olhar para o céu e declarar abertura sobre a vida dele. E é exatamente isso que eu creio que Deus está fazendo agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Ele está tomando a iniciativa de abrir aquilo que só ele pode abrir na sua vida. Eu quero te mostrar mais uma coisa. Esse tipo de intervenção não foi um caso isolado no Evangelho de Marcos. Ainda nesse mesmo evangelho encontramos um paralítico que foi carregado por 4 amigos até um telhado. Porque a casa estava cheia demais para ele entrar pela porta. Eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem até os pés de Jesus e ele se levantou, andando. Encontramos também uma mulher que sofria de um problema de saúde havia 12 anos. Gastando tudo o que tinha com médicos, sem nenhuma melhora. Ela apenas tocou na roupa de Jesus, em meio à multidão, e o próprio Senhor sentiu que poder saiu dele. Ela foi curada. E encontramos ainda um homem cego, sentado à beira do caminho, que gritou o nome de Jesus mesmo quando tentaram calá-lo. Jesus parou, chamou e devolveu a sua visão. Eu trago esses exemplos para que você entenda uma coisa. O padrão do Evangelho de Marcos é sempre o mesmo. Existe um impedimento humano, algo que parecia impossível de resolver por meios naturais. E existe a intervenção divina que rompe esse impedimento. Um telhado aberto, uma veste tocada, um grito que não se cala, um suspiro e uma palavra. Efatá. Se Jesus fez isso por um paralítico, por uma mulher enferma havia 12 anos e por um cego à beira do caminho, ele pode fazer isso pela área da sua vida que está fechada agora. Existe, dentro dessa história, um detalhe que precisa ficar muito claro para você. Antes de existir a abertura, existia um impedimento, um bloqueio, algo que travava a vida daquele homem e o impedia de viver de forma plena. Eu creio que todo ser humano carrega, em algum momento da vida, um impedimento parecido. Não necessariamente físico, como o daquele homem no Evangelho, mas um impedimento espiritual,
emocional, financeiro ou familiar que trava o fluxo natural da bênção de Deus sobre a vida pode ser um impedimento espiritual. Quando a sua oração parece não sair do lugar, quando a sua fé está cansada de tanto esperar, pode ser um impedimento emocional. Quando uma mágoa antiga, uma traição, uma perda continua doendo como se tivesse acontecido ontem, pode ser um impedimento financeiro. Quando, por mais que você se esforce, o dinheiro nunca é suficiente, as contas nunca fecham e parece existir um ciclo que se repete mês após mês. Pode ser um impedimento físico, uma condição de saúde que resiste. Um diagnóstico que pesa sobre você ou sobre alguém que você ama pode ser um impedimento familiar. Um relacionamento que precisa ser restaurado, uma conversa que precisa acontecer, um perdão que precisa ser dado ou recebido. Ou pode ser um impedimento profissional, uma porta que deveria estar aberta e continua fechada, um propósito que você sente dentro de si, mas que ainda não encontrou espaço para se manifestar. Eu não sei qual desses impedimentos descreve exatamente a sua vida agora, mas Deus sabe, e a mesma palavra que abriu os ouvidos daquele homem em Marcos 7 tem poder para abrir, hoje, aquilo que está fechado em você. Eu sei que muitas vezes você se pergunta por que esse impedimento apareceu na sua vida. Por que essa porta demorou tanto para abrir? Por que essa cura ainda não se manifestou? Eu não tenho uma resposta simples para isso. Mas eu sei que a Bíblia nos ensina que Deus é fiel mesmo quando o processo é mais longo do que gostaríamos. Ele não usa o tempo de espera para te abandonar. Ele usa esse tempo para te preparar, para fortalecer a sua fé, para amadurecer o seu caráter. E quando a abertura finalmente acontece, ela chega no tempo certo, trazendo consigo tudo aquilo que você precisa para sustentar a bênção que está recebendo. Eu quero que agora você levante uma das mãos. Feche os olhos se estiver em um lugar seguro para isso e comece a declarar comigo, em voz alta. Cada uma dessas áreas, antes de começarmos, eu preciso te lembrar de uma coisa. Essas palavras que você vai declarar agora não são fórmulas mágicas e não funcionam pela quantidade de vezes que são repetidas. Elas têm valor porque nascem da mesma fé que levou aquelas pessoas a trazerem um homem surdo e mudo até Jesus. Então, ao declarar cada área da sua vida, não declare apenas com a boca. Declare acreditando, de coração, que o Deus que abriu os ouvidos daquele homem tem poder sobre a sua situação também. Vamos começar pela área espiritual. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu declaro que a minha vida espiritual se abre agora. Toda barreira que impedia a minha comunhão com Deus cai por terra. A minha fé se renova. A minha oração alcança o céu. Efatá sobre a minha vida espiritual. Em nome de Jesus. Agora vamos para a área emocional. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu declaro que todo o meu coração se abre para a cura. Toda mágoa que eu carreguei é tratada pelo Senhor. Toda ferida que ainda dói é curada. Eu solto o perdão que eu precisava dar. Eu recebo o perdão que eu precisava receber. Efatá sobre a minha vida emocional. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você declare sobre a sua vida financeira. Diga comigo. Em nome de Jesus. Eu declaro que a provisão de Deus se abre sobre a minha vida. Toda porta de trabalho que estava fechada se abre. Toda dívida encontra um caminho de solução. Todo recurso que me falta é suprido pelo Senhor. Eu rompo com o ciclo de escassez em nome de Jesus. Efatá sobre as minhas finanças. Em nome de Jesus. Agora vamos declarar sobre a sua saúde e a saúde da sua família. Diga comigo. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o meu corpo. Eu declaro cura sobre a vida dos meus filhos, dos meus pais, das pessoas que eu amo. Toda enfermidade perde a força diante do nome de Jesus. Toda dor é aliviada. Todo diagnóstico é revisto pelo poder de Deus. Efatá sobre a minha saúde e a saúde da minha família. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você declare sobre a sua família e os seus relacionamentos. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu declaro restauração sobre os meus relacionamentos familiares. Toda conversa que precisa acontecer, acontece com sabedoria e amor. Todo laço que estava rompido é refeito pelo Senhor. Eu declaro paz dentro da minha casa. Efatá sobre a minha família. Em nome de Jesus. E por último, eu quero que você declare sobre o seu propósito e a sua vida profissional. Diga comigo, em nome de Jesus, eu declaro que toda porta de oportunidade que estava fechada se abre agora. O meu talento encontra o seu espaço. O meu propósito encontra o seu caminho. Eu não sirvo mais à limitação, eu sirvo ao Deus que abre o mar, que abre portas, que abre céus.
Efatá sobre a minha vida profissional. Em nome de Jesus, agora eu quero te convidar a fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele ergueu os olhos ao céu antes de falar a palavra de abertura. Então, se você estiver em um lugar onde possa fazer isso, olhe para cima, olhe para o céu. Você não está olhando para o teto da sua casa. Você está olhando em espírito para o trono de Deus. Você está dizendo ao Senhor, sem palavras ainda, que reconhece que só Ele pode abrir aquilo que está fechado na sua vida. E agora, com os olhos voltados para cima, eu quero que você declare, em voz alta, uma única palavra, efatá. Diga, efatá, abre-te, eu creio. Com toda a minha fé que nas próximas 24 horas, a partir desse momento em que você fez essa declaração, alguma coisa vai começar a se mover na sua vida. Uma porta que estava fechada vai começar a ranger e se abrir. Uma resposta que você esperava há tempos vai começar a se aproximar. Um sinal, uma notícia, uma mudança, algo que confirme para você que Deus ouviu essa oração. Eu não estou te prometendo mágica. Eu estou te lembrando de uma promessa bíblica, que o Deus que abriu os ouvidos daquele homem em Marcos 7 é o mesmo Deus que está com você agora, e ele não muda. Se ele abriu naquele dia, ele pode abrir. Nas próximas 24 horas, o que está fechado na sua vida, guarde essa palavra no seu coração. Efatá. E nas próximas 24 horas, sempre que o pensamento sobre aquilo que você está pedindo a Deus vier à sua mente, declare novamente, efatá, abre-te, não pela repetição vazia, mas pela fé que persiste. Eu preciso te dizer uma coisa, com honestidade. É possível que nas próximas 24 horas você ainda não veja a resposta completa se manifestando aos seus olhos. Às vezes Deus responde de forma imediata e às vezes ele começa um processo que se desenvolve aos poucos. Um passo de cada vez. O que eu quero que você entenda é que a abertura começa no espírito antes de se manifestar na natureza. Quando Jesus disse efatá, o milagre foi instantâneo para aquele homem. Mas isso não significa que toda abertura na nossa vida vai acontecer da mesma forma, visível e imediata. Às vezes a porta se abre primeiro numa conversa, depois numa oportunidade, depois numa confirmação. Por isso, eu te convido a não desistir. Se nas próximas horas você não percebeu uma mudança drástica e visível, continue vivendo com a certeza de que a palavra foi declarada, de que o céu ouviu e de que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Existe um princípio bíblico que diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. E a prova das coisas que não se veem, você não precisa ver para crer. Você crê e depois você vê enquanto você espera, guarde a sua boca. Não volte a declarar aquilo que você já entregou a Deus como fechado, travado ou impossível. Se o pensamento de dúvida vier, substitua imediatamente pela palavra que você aprendeu hoje. Efatá, abre-te. E se durante essas 24 horas, alguma coisa começar a se mover, mesmo que pequena, reconheça isso como a resposta de Deus e agradeça. A gratidão pelas pequenas aberturas prepara o caminho para as grandes. Agora vamos orar juntos. Com toda a sinceridade do coração, Pai Celestial, eu venho diante de Ti, nesse momento, para Te agradecer pela vida, pela saúde, pela oportunidade de mais um dia. Eu Te agradeço porque Tu és o Deus que vê aquilo que está escondido, que enxerga aquilo que ninguém mais percebe, que conhece cada impedimento que existe na minha vida antes mesmo que eu consiga colocar em palavras. Senhor, eu Te apresento agora a minha vida espiritual. Abre, Pai, tudo aquilo que estava fechado na minha comunhão contigo. Renova a minha fé, restaura a minha esperança. Ensina-me a buscar-te com a mesma intensidade dos primeiros dias. Eu te apresento o meu coração. Cura, Senhor, cada ferida que eu carrego. Solta, Pai, cada mágoa que eu ainda insisto em guardar. Ensina-me a perdoar como tu me perdoaste. Eu te apresento as minhas finanças, Senhor. Abre portas de trabalho. Multiplica aquilo que está em minhas mãos. Ensina-me a administrar com sabedoria o que tu me confias. E supre aquilo que ainda falta. Eu te apresento a minha saúde e a saúde da minha família. Toca, Senhor, cada corpo que precisa de cura. Fortalece cada vida que está fraca. Dá sabedoria aos médicos, força aos que cuidam e paz aos que esperam por um diagnóstico. Eu te apresento a minha família e os meus relacionamentos. Restaura, Pai, o que precisa ser restaurado.
Dá-me sabedoria para as palavras certas e coragem para os silêncios necessários. E eu te apresento o meu propósito, Senhor. Abre diante de mim as portas que só tu podes abrir. Fecha aquelas que não são para mim. Guia os meus passos e me dá paciência para os tempos de espera. Senhor, eu te entrego também os meus dias de espera. Ensina-me a esperar sem ansiedade, a confiar sem desanimar e a reconhecer a tua mão mesmo quando o caminho ainda parece incerto. Senhor, assim como Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Efatá sobre aquele homem em Marcos 7. Eu te peço que declares Efatá sobre cada área da minha vida agora. Abre, Pai, o que está fechado. Solta, Senhor, o que está preso. Rompe, Deus, o que está travado. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu poder. Eu creio que tu estás agindo agora. Mesmo que eu ainda não veja com os olhos naturais, em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de encerrarmos, eu quero que você repita comigo essas declarações finais, em voz alta, com toda a fé que existe dentro de você. Diga: eu creio que Deus está abrindo o que estava fechado na minha vida. Diga: eu creio que nas próximas 24 horas eu vou perceber um sinal dessa abertura. Diga: eu solto tudo aquilo que me prendia ao passado. Diga: eu recebo, pela fé, tudo aquilo que Deus separou para o meu futuro. Diga: a minha vida espiritual está aberta. Diga: o meu coração está sendo curado. Diga: as minhas finanças estão sendo abençoadas. Diga: a minha saúde e a saúde da minha família estão sendo restauradas. Diga: a minha família está sendo restaurada. Diga: o meu propósito está sendo revelado. Diga: Efatá sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu quero que você guarde essa palavra Efatá e que toda vez que um pensamento de dúvida, de medo ou de desânimo tentar voltar nas próximas 24 horas, você lembre que já declarou abertura sobre essa área e continue confiando com paciência que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Eu creio que nos próximos dias, muitas pessoas que estão ouvindo essa oração agora vão ter motivos concretos para agradecer a Deus. Uma ligação que não esperavam, uma proposta que apareceu do nada, uma paz que tomou conta do coração depois de tanto tempo de aflição. Guarde esse momento e quando a resposta vier, não deixe de agradecer, porque a gratidão fortalece a fé de quem também está esperando. Antes de você sair daqui, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários a palavra Efatá. E se você quiser, escreva também qual área da sua vida você está entregando a Deus agora, seja espiritual, emocional, financeira, física, familiar ou profissional. Eu vou ler os comentários e eu creio que isso vai fortalecer a fé de outras pessoas que também estão passando por momentos parecidos com o seu, se essa oração tocou o seu coração. Deixe o seu like aqui embaixo e, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Porque toda semana eu trago novas palavras e novas orações para fortalecer a sua fé. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você. Que Efatá se manifeste sobre a sua vida nas próximas 24 horas. E que você volte aqui para contar o que Deus fez. Que Deus te abençoe.